Começa, Nayeli. 3, 2... era pra ter começado do outro, agora não tem mais graça. Todo mundo sabe que eu voltei. Era o elemento surpresivo. Supressivo. 3, Opressivo. 2, 1... Gravando. Seja bem-vindo a mais um episódio do Contra a Cultura. Você que não assistiu o episódio anterior pode estar pensando: meu Deus, que voz é essa? Que coisa estranha. Não tem nada de estranho aqui, é a Nayeli Leite de volta nesse programa, porque essas pessoas não têm condições de ficar sozinha. Quem são essas pessoas? São Bianca Oliveira Cília, pra quem não conhece o último sobrenome da Bianca. Não é Silva, é Cília, isso mesmo. Cília. Tudo bem, Bianca? Tudo bem, Nayeli? Muito melhor esse programa comigo dirigindo, Eu na adorei, verdade. eu adorei. E acho que esse, como a música, é um dom também. Você tem o dom da Você comunicação. Eu não vou comunicadora, cantar tá hoje, vendo? porque hoje eu estou coordenando esse programa. Maiara do quê? Bom, já que você falou o nome completo, Caroline da Costa. Maiara Caroline da Costa. Como você tá hoje? Tá feliz? Eu estou feliz, Nay. Que estudo muito maravilhoso, feliz. não é verdade? Isaac Rezende. Nosso maior e melhor amigo, o pastor. Isaac Risadinho. Risadinha. Ô, Nayeli, eu tenho que te dizer que esse alto astral tava fazendo falta. Tava mesmo. Tava fazendo Ah, amigos, falta fico mesmo. feliz, de verdade, tá? Sabe por quê, ô, Nayeli? Porque é legal, assim, a gente brincar de vez em quando. É legal, assim, a gente ter esses momentos de brincadeira, porque eles tornam a vida mais leve, mais divertida. É por isso que eu tenho pena de Deus. Por quê? Eita. Porque, assim, Deus não tem ninguém pra brincar. É, Sabe por porque quê? com Deus não se brinca, Porque né? não se Deus brinca não com se Deus? Começaram as piadinhas. E eu sou a única desse grupo que fico viajando às vezes nas piadas, né? Com Deus não se brinca. Posso assumir aqui, Nayeli? É isso? Bianca, eu, como com toda a minha humildade, Modéstia. minha modéstia, eu cedo esse meu lado Ah, pra você. ok. Então tá bom. Então, dando Tá start... saindo do trono. Dando start não, né? Pegando esse gancho da Nayeli aí. Aliás, parabéns pela sua introdução. Acho que deveríamos fazer mais introduções como esta, tá bom, Nayeli? Ok. Com Deus não se brinca, 13º episódio desta nossa série de 14 episódios. Tá acabando, Penúltimo, hein? Tá chegando no Penúltimo, fim. tá chegando no fim. Evangelho com E maiúsculo. Nayeli, não é evangelho, não é evangelho. Evangelho é evangelho, tá? Com E maiúsculo. Esse é o verdadeiro Evangelho de Paulo, né? Agora pronto, agora segura. Essa foi a melhor piada desde que o Contra a Cultura começou. Essa foi a melhor. Aliás, Parabéns, foi título de um dos Nosso nossos episódios, querido né? Isaac. O verdadeiro evangelho, né? Vamos lá, galera. A gente continua... Não, continua não. Não, a Peraí, gente vai pro a gente já vai pro capítulo capítulo agora. Agora estamos indo pro último 6. capítulo da carta. Agora é o Último seguinte, Bianca. capítulo. A gente viu no episódio passado da Guerra dos Tronos o contraste entre o fruto do Tá, Espírito, né? isso. O fruto do Espírito, que é o amor que se desdobra em paciência, paz, bondade, amabilidade. É como se fosse uma mexerica, né? Os gominhos de uma laranja, posso dizer assim? Então a laranja seria o amor e aí os E os seus gominhos... gominhos. Ou um cacho de uvas também. enfim. Vai nisso. Muito vai pobre nisso. esse meu exemplo, né? Não, cara, todos os exemplos são ruins, mas esse é um bom exemplo, sim. Ah, então tá bom. Fico feliz. É que nenhum exemplo Todos é os perfeito. exemplos são São ruins, ruins. mas tá ok. Esse aí é valeu. menos ruim, Entendeu? tá ótimo. Não, é que eu quero dizer ruim porque nenhum deles é completo, né? Você sempre vai ter algum problema, assim, se você for aplicar na literalidade. Mas esse é um bom exemplo, sim. Ele Então é manda indivisível. ver. É que o fruto do espírito é indivisível, né? Então, Entendi. você não pode ficar com um gominho só, você tem que comer todos. os gominhos. Entendi. Só Então tá faz essa ressalva aí. Tá. Coma todos os gominhos da sua mexerica. Porque Exatamente. elas Da não sua se separam. polcã, da sua Exatamente. bergamota, etc. Então, ele vai contrastar isso com as obras da carne, que são o oposto a isso, certo? E agora no capítulo 6, para já caminhar para o fechamento da sua esplendorosa carta aos Gálatas, ele vai pegar isso que a gente acabou de discutir nos versos 16 a 24 do capítulo 5 e vai aplicar isso ao contexto de comunidade eclesiástica. Então, agora vocês, como povo de Deus, como igreja, como comunidade redimida pela graça de Deus, amém? Ô, glória. Amém. Como vocês vão viver então? Como então viveremos? Como é que a gente vai fazer as coisas a partir daqui? Então, Como então viveremos? especialmente, e ele vai começar a colocar aqui no verso 1, face ao pecado. E aí? Dentro da nossa comunidadezinha perfeita de santos inerrantes, quando o pecado entra,
Como é que a gente lida com o pecado? Eu tenho um texto pro final depois, tá? Então, peraí, Porque assim, segura. rapidinho, antes de você entrar no texto aí, é muito fácil ser santo sozinho. Uhum. Porque quando eu tô sozinho, eu não tenho ninguém pra me irritar, eu sou a pessoa mais paciente do mundo, certo? Claro. Quando não tem ninguém pra me provocar, eu sou a pessoa mais amável do mundo. Quando ninguém pisa no meu pé, assim, eu sou a pessoa mais temperante do mundo. Ou então, pegando comida, né? Quando eu tô sozinho, sem nada pra comer, eu sou a pessoa mais temperante do universo, certo? Agora, quando eu tô em comunidade, onde os erros de todos estão expostos e me afetando, aí o fruto do Espírito vai ser evidente. Se ele é do Espírito mesmo ou se ele é obra da carne. Ou seja, então os frutos do Espírito, resumindo, não sei se você pode me corrigir, eles são manifestados em comunidade. Claro, em sua totalidade, digamos Aham, assim, eu entendeu? entendi, tá. Porque se eu não tenho ninguém pra exercer o fruto do Espírito, como é que eu vou medir? Então, mas é aí que tá. Entendeu? Porque se o fruto do Espírito é amor, não tem como vivenciar o amor sozinho. Sim, Não tem. Por isso que Deus é uma comunidade divina de 3. Faz Por isso que ele é sentido. chamado de amor. faz sentido. Então vamos lá, abra sua Bíblia no capítulo 6, último capítulo de Gálatas, pra gente, ainda não vamos ler todo o capítulo, é só uma parte, vamos do verso 1 ao verso 10, é isso? Uhum. 1 ao 10, então acompanhe esse trecho aí junto com a gente pra gente poder Lê aí discutir. os 2 primeiros versos. Então vamos lá. Irmãos, lembrando aqui a minha nova versão transformadora. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E a cada um, cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, desse modo, à lei de Cristo. Ai, ai. Amém. Foi Valeu, gente. Até semana que vem. Podemos orar? Não, olha o que ele tá falando aqui. Como é que a gente tem que tratar as pessoas que caem em pecado? Vamos lá, vou repetir, né? O que Paulo disse. Temos que tratar Paulo disse. com mansidão. Mansidão. Lembrando que mansidão representa o amor suportando as ofensas. Porque veja só, Bianca, imagina aqui comigo, queridas amigas e Renatinho. Ai, Renatinho. que bom, né? Que Né? bom, Isaac. As amigas e Veja Renatinho. só, Paulo tá falando aqui de liberdade, de viver uma vida livre, de ser de boas, né? Esse negócio de legalismo aí não dá certo. Mas Paulo, alguém diria. Mas Paulo, e obedecer a lei? E as exigências da lei? E o pecado? Mas se a gente liberar tudo assim, o que a gente vai fazer com o pecado, diriam eles, nós todos? Paulo vai dizer o seguinte, se vocês estão, né, numa comunidade de pessoas livres, transformadas pelo Espírito, e ele usa a palavra aqui na minha linguagem, surpreendidos por algum pecado, ou seja, não é algo que a pessoa está fazendo de forma deliberada, ela não está em rebeldia aberta, certo? A pessoa de rebeldia aberta precisa receber um outro tratamento, Sim, e porque ela é rebelde. Paulo mesmo ensina que tratamento é esse, tanto na carta à igreja de Corinto, como também numa carta que ele escreveu para Timóteo. Sim, então não é tipo assim, não é a pessoa que ela deslizou e cometeu um adultério, é uma pessoa que ela é libertina, ela é, tipo, luxurienta, ela tá o tempo todo fazendo isso, já foi conversado com ela, já chamaram ela e ela continua assim, porque ela é rebelde, ela quer fazer aquilo. Então ele tá falando aqui, surpreendido, ou seja, a pessoa tá ali com o Espírito Santo lutando, mas em determinado momento o eu pulou da cruz, invadiu o trono ali e tomou conta da minha vida e eu dei vazão à carne. Então eu fui surpreendido pelo pecado. Como é que a igreja, então, agora, a comunidade, vai lidar com isso? Aí ele vai dizer, vocês que são espirituais, ou seja, vocês que supostamente Andam estão no no espírito... Então o primeiro passo é andar no espírito. Isso. Não vai você que não é espiritual querer bancar o espiritual para corrigir aquele que caiu, que não vale Exatamente. também. Como é que a pessoa que tá nas obras da carne vai lidar com... O cara acabou de cometer um erro. Então vamos lá pegar esse exemplo que é mais fácil de dar. Pessoa lá, homem ou mulher, tipo, sem querer deslizou ali e traiu o seu companheiro. Foi um deslize. Qual a primeira coisa que você faz como pessoa da carne? Você vai correndo chamar o pastor. Pecou! Disciplina! Bababá! E você... aí você vai fazer facções, ou seja, você vai chamar todo mundo de ladinho, vai fofocar e falar assim, ó, começar a fofocar. fulano de tal, ó, não mantém ele perto não, porque fulano de Cuidado, tal... já exclui, não deixa ele participar de nada. Se você deixar fulano de tal perto da sua família, ele vai rachar sua família. Ele vai dormir com tua esposa, com teu esposo, cuidado. E aí você faz facção. Ou seja, todas as obras da carne, né, começam a se manifestar. Por outro lado, se você anda no espírito, o que você vai fazer? Você vai chegar até essa pessoa e falar, fulano, né? Tipo, e aí? O que aconteceu? Não, aconteceu isso, foi um erro. Puxa, foi um erro, né? Realmente isso acontece, por favor, né? O que eu queria dizer é o seguinte, quando a gente pensa nessa postura de, ai, fulano, o que aconteceu? Você jamais vai ser recebido bem por essa pessoa que pecou,
se você não tem intimidade com essa pessoa. Por isso que ele tá falando do contexto igreja, relacionamento. Exatamente. É uma igreja que se relaciona a ponto de eu, recebendo o Espírito e com mansidão, vou entrar em contato com essa pessoa que se sente, tipo, de igual para igual, né? Olha, o que foi que aconteceu? E ela vai poder se abrir. Eu errei e tal. Entendeu? Se você não tem esse nível de intimidade, não adianta nem sonhar que essa igreja não vai conseguir nada disso. Você sabe o que acontece? Quando ele falou das obras da carne lá, elas estão divididas em 4 sessões. Uma das sessões é justamente o relacionamento interpessoal, que é onde vai falar da porfia, onde vai falar todos aqueles que nós já lemos. Então, se você mesmo não foi regenerado pela graça nesse aspecto, muito provavelmente você vai ser um daqueles que vai jogar pedra quando descobrir que alguém pecou. Por isso que todos, sem distinção, nós precisamos nos encher do Espírito Santo, porque isso só é possível com o Espírito Santo vivendo em nós. Olha, foi tão bonita a sua frase que todo mundo ficou em silêncio, assim, deu um gap. Foi, não. Ficou rolando ficou aquela assim, ampulhetinha, ficou girando no meu cérebro. Fiquei pensando. Fala, Isaac. Então, é exatamente isso. Então, ele está dizendo aqui no verso 1 ainda. Nós que somos espirituais, nós que temos o fruto do Espírito, a gente vai agir de forma como? Amável, respeitosa, a gente vai buscar reconstruir a paz. E por isso que ele fala aqui, com mansidão vocês irão restaurá-lo. O termo restaurá-lo aqui é o mesmo termo médico para fazer uma cirurgia de restauração, né? Então, você colocar um osso no lugar, você religar um tendão. Então, aquilo que se quebrou na pessoa, você vai buscar fazer o quê? Curar. Uhum. Como é que a gente faz? A gente põe em quarentena a pessoa. A gente não cura, a gente isola ela, entendeu? Então, a forma espiritual de você fazer é ter mansidão, é você ser... Cara, você vai até a pessoa e vai tentar ajudar, você vai tentar fazer o melhor possível. E é isso que ele diz no verso 2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Peraí. Então, você está falando que a forma de eu guardar os 10 mandamentos e todo o resto da lei de Deus ressignificada por Cristo é eu levar os fardos uns dos outros? Por quê? Não é uma pergunta retórica, podem responder. Ele levou o meu fardo na cruz. Olha só que legal. O termo aqui para fardo é aquele peso opressivo, esmagador, destruidor, né? Ele foi esmagado no meu lugar. Como ele foi esmagado no meu lugar, agora eu posso ser esmagado no seu lugar. Eu vou tirar o peso de você e colocar sobre Porque é isso que significa cristãos. São pequenos mim. cristos, Pequenos né? cristos. Só que agora eu queria voltar um pouquinho antes de vocês entrarem no carregar os fardos, no final do verso 1 que fala, e guarda-te para que não sejas também tentado. Eu gostei muito que a lição chama Verdade. atenção para a tentação no ponto da presunção Uhum. e do Exato. orgulho. Ou seja, você vai para ajudar, mas você vai para ajudar com aquele espírito assim... É que eu tô bem, eu não tô em pecado, então eu vou ajudar fulano de tal. Quando na verdade você já estragou tudo aí, porque você tá usando de presunção. Você não tem consciência de quem você realmente é. Que você é Não, mero pó também, né? Perfeito, né? Tipo assim, a gente vê a pessoa em pecado e fala assim, das duas uma, né? Ou eu vou até lá, mas eu vou com a superior, assim, colocando a sua então você tá sendo Do tipo, presunçoso. tadinho, né? Ou então você fala assim, não, eu não vou me envolver com tal pessoa, porque eu posso ser tentado a pecar também, me contaminar, e trata a pessoa como lepra, né? Das duas formas você tá manifestando a carne, porque você tá pensando só em você mesmo, né? Então, quando ele tá falando assim, cuidado pra não ser tentado, ele não tá falando assim, cuidado pra chegar perto da pessoa e cometer o mesmo pecado que ela. Cuidado pra não ser tentado com as obras da carne, que vão vir quando você olhar pra pessoa Cuidado, de cima pra cuidado baixo. para não sentir pena. Cuidado para não se sentir melhor. Cuidado para não jogar pedra. Não é esse o objetivo. Porque se você é um cristão, você vai se pôr no lugar. Vai se condoer. Qualquer coisa que não seja restauração, calha a boca e fique no teu canto. Exatamente. Paulo continua aqui no versículo 3, vamos dar aí continuidade. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, dando, né, ele complementando aqui o que a gente estava falando, né? Ou nós complementando o que ele está falando, claro. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos, né? O lance da presunção. Que é exatamente, tipo, ele já usou essa expressão antes, né? Gálatas, quem enganou vocês? Quem enfeitiçou vocês? Então, gente, se vocês acham que vocês são melhores do que ele, só porque neste exato momento você não está cometendo um pecado que ele cometeu, você só está enganando você mesmo. Cada um preste muita atenção, versículo 4. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar aos outros. Porque cada um de nós é responsável pela própria conduta, né? Tipo, cuida da sua vidinha aí, do seu quadradinho, né? Da trave do seu Presta olho, atenção, né? presta atenção, né? Foca, né? Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas.
Não se deixem enganar. Ninguém pode zombar de Deus. Ninguém brinca com Deus. A pessoa Deus não se brinca, com né? Deus não se brinca. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. E esse verso me fez lembrar de um episódio que a gente já fez aqui no Contra a Cultura, que é: aqui se faz, aqui se paga? Né? Que é aquilo... Paulo tá querendo dizer isso? Que, tipo, tudo que a gente faz aqui de ruim, a gente vai pagar aqui Olha, e tal? Será que é isso que ele tá querendo dizer? Esse texto pra mim é tão forte, lembrando um pouco das regras, né? Dentro da lei da semeadura. Tem uma frase, eu não vou lembrar qual reformador agora quem disse, mas eu acho que foi Lutero, ele disse assim, que Deus ele é muito bom porque ele permite que a gente colha o que a gente quer. Mas ele é muito justo porque ele permite que a gente, né, plante, ou melhor, que a gente... Colha. Ele é bom porque ele permite que ele nos permite plantar o que a gente quiser. Mas ele é extremamente justo porque nos permite colher aquilo que a Apenas gente plantou. Uhum. E se você observar, a colheita nunca vem na proporção do plantio. Uhum. Porque você lança uma semente e dessa semente sai vários frutos. Então, a semeadura, né, a colheita, ela nunca virá na mesma proporção. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que se você quiser continuar vivendo segundo a sua natureza pecaminosa, você vai colher dela, né, proporcionalmente muito mais do que você imagina. Mas são consequências dos seus atos. Não é necessariamente Deus que fala, e tal, vou jogar agora eu vou te jogar um raio. Não. Isso aqui é simplesmente ele mostrando o seguinte, Deus ele é bom. Uhum. Você quer plantar assim? Ele vai permitir. Uhum. Mas ele é justo também para permitir que você colha aquilo que você plantou. Porque não tem como brincar com Deus. Né? Não tem como zombar de Deus. Não tem como isso acontecer. Ele continua: portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então você vê aqui que ele está de novo retomando aquilo que ele já falou no capítulo anterior. Existe esse conflito entre esses dois lados. E você precisa fazer uma escolha. Não tem como você... não dá para você plantar uma bananeira esperando sair metade mamão, metade banana. Entendeu? Você plantou aquilo ali, é aquilo ali que você vai colher. Então a gente precisa fazer uma escolha. Eu vou viver totalmente pelo Espírito ou totalmente pela carne? Então a gente já estabeleceu aqui em Paulo que ele está falando que as obras da carne são tanto o liberalismo Quanto o o legalismo rígido. Sim. Se você tentar fazer as coisas pela sua própria carne... Então, tipo assim, por que de Deus não se zomba? Não dá pra você enganar Deus, porque ele conhece as tuas motivações. Então, não tem como, assim, por fora eu ser zeloso, eu vestir o meu terno, minha gravata e o meu vestido que cobre o joelho, tirar todas as minhas maquiagens, tirar os meus objetos masculinos de relógio, sei lá, qualquer coisa, e entrar na igreja e mostrar quão zeloso eu sou e participar da programação e tal, mas assim que eu saio dali, por dentro, eu sou podre, e eu trato mal as pessoas, eu sou egoísta, eu sou vaidoso por dentro, por mais que isso não se manifeste. E eu viro pra Deus e falo: Senhor, graças te dou porque eu não sou que nem a Nayeli, que não tá nem aí pra nada na vida, que não faz estudo bíblico. Que não entendeu? estuda Gálatas. Errou! Então, assim, Que não participa do Alhúnia. Contra a você Cultura. tá percebendo o que acontece quando a gente julga o outro, né? Pelo externo. Então, assim, eu sou extremamente julgador, arrogante, eu sou pretencioso, só que eu quero apresentar pra Deus o quê? Que eu sou o cara zeloso. Isso é legal porque você tá falando de zombar de Deus. Eu tô apontando o dedo aí pra você, julgando vocês, que resente. Que o conceito de zombaria, ele amplifica, ele é amplificado. Por quê? Porque não é só aquela pessoa que lá, tá vendo, ele tá zombando de Deus. Ou que fica usando o nome que ele de fica Deus. Falou, meu Deus do céu. Falou, meu Deus, você está zombando de Deus. Ou Fez falando piada no YouTube sobre os cristãos. Exatamente, ou seja, eu cristão, por muitas vezes, se não a maioria das vezes, zombo de Deus com essa minha hipocrisia, né? Quando eu pego as minhas melhores obras, as minhas melhores manifestações de justiça na minha carne, e entrego pra Deus e falo assim: Deus, olha o que eu fiz. Ele olha pra mim e fala assim: você tá de zoeira, né? Tipo, Você tá, vamos encerrar isso aí. você tá zombando da minha cara ou é impressão minha? O termo grego aqui é erguer o nariz em desprezo. Olha, é exatamente, precisamente isso. Ellen White tem uma citação que eu acho incrível, eu não vou saber ler de cor agora, então vou só parafrasear. Ela diz que quando nós pegamos as nossas melhores obras, o melhor do comportamento humano e oferecemos a Deus, os anjos olham para essa nossa atitude e consideram isso a mais alta traição.
Ela usa exatamente essa É expressão. depois do que Jesus teve que passar. Porque exatamente. É como se a gente estivesse falando assim pra ele. Não precisava Não você ter passado pelo que precisava. você passou. Porque eu A consigo. gente dá conta, né? É desmerecer. Então você vê o né? nível de zombaria que alguém. Você tá desprezando o que Cristo fez na cruz. Então é isso que você falou, Bianca. A gente acha muitas vezes. A gente só pensa no externo. A gente só pensa nas aparências. Ah, falou o nome de Deus em vão, fez uma piadinha aqui. Cara, quando você tenta ser algo que você não é por dentro, você tá zombando a cara de Deus. Então você precisa escolher um dos dois caminhos. Ou você planta na carne e você vai colher da carne. Porque se você. É isso que ele tá falando aqui na comunidade da igreja. Se você é baseado ali na sua obediência carnal, você vai se tornar arrogante, você vai se tornar orgulhoso, e aí você vai se comparar com os outros, e quando alguém cometer um erro que você julga que é um erro maior do que os que você mesmo comete, que você ignora, você vai tratar essa pessoa mal, vai afastá-la, vai querer... Então assim, você vai colher pela carne. Por mais obediente e zeloso que você seja, na hora do vamos ver, você vai colher carne. Agora, se você ali planta no Espírito Santo, você vai colher a partir do Espírito. Que a gente possa entender que, de fato, não podemos nos cansar de fazer o bem, somente o Exatamente. bem. Esse fruto, esse andar no Espírito nos produz isso, fazer o bem, amar as pessoas, Quem né? faz isso cumpre a lei de Cristo. Você não precisa ficar se preocupando com obediência externa. Na semana passada a gente falou sobre a Guerra dos Tronos, né? O trono ali do eu é o egoísmo, Isso. né? E o trono de Deus é o amor. Disso É o altruísmo. emana todas as outras coisas, né? Tanto pro bem quanto pro mal, né? No caso, o egoísmo e no outro lado, o amor. As duas coisas não dá pra Não você falar, existe. nossa, que amor de pessoa, mas ele é tão egoísta. Tipo, não rola, né? Não dá. Agora, Nayeli, a gente separou 3 minutinhos desse programa, é uma surpresa pra você, que a gente te ama muito, pra você cantar pra gente sobre o amor Vou de cantar pra Cristo. você. Canta. A essência da lei é o amor. Amai-vos uns aos outros, amai ao Senhor. E vou terminar citando John Stott em seu livro The Message of Galatians, Mensagem aos Gálatas, página 158, em que ele diz: a amizade humana, na qual levamos as cargas uns dos outros, faz parte do propósito de Deus pro seu povo. Ainda Amém. tem um minutinho? Manda ver. Eu queria Já compartilhar que a Nayeli aqui, não quis usar né, pra cantar mais. o que a escritora cristã Ellen White escreveu no livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, no capítulo 8, livro digital. Ela vai dizer assim: Jesus, o nosso advogado, está familiarizado com todas as circunstâncias que nos envolvem e trata conosco de acordo com a luz que temos e as situações em que fomos colocados. O capítulo se chama Amor pelos que erram. E ali ela vai dizer o seguinte, que nós, ao invés de julgarmos as pessoas, deveríamos olhar com mais compaixão, porque nem todo mundo foi educado da mesma forma, nem todo mundo recebeu o mesmo tipo de influência herdada e cultivada, nem todo mundo recebeu a mesma carga de informação que eu. Então eu tenho que entender que as pessoas têm educação diferente, cresceram em ambientes diferentes, foram influenciados de maneira diferente, e ela vai dizer aqui que Jesus não está omisso, ele sabe, por isso que ele efetua o juízo de forma individual e personalizada. Ele conhece tudo aquilo que nos cerca, tudo aquilo que nos envolve. Empatia, né? É incrível, cara, que de Gênesis ao Apocalipse, tudo que você fala, todas as histórias, tudo que é apresentado ali com os 66 livros desse livro é para falar sobre o bem, é para apontar para a cruz, é para falar sobre amor, é para falar sobre bondade, né? Não tem como a gente fugir disso. Não tem como falar que esse assunto é mamão com açúcar. Não dá. Final de mais um episódio, de mais um capítulo aqui desta nossa série. E semana que vem é o último. Puxa vida. O último The Last One. E o último da minha presença, porque resolvi que vou abandonar-vos. Muito engraçadinha. Vamos lá, gente. De nós não se zomba, É, né? de nós não se zomba, Nayeli. Não é com o Lembrando, narizinho com desprezo, não. lembrando você que dia 29, o que nós teremos, Nayeli Leite? Uma live lá no Facebook da Rádio Novo Tempo. Às 8 horas da noite. Marca aí na sua agenda, porque vai ser uma recapitulação, um resumão aí de tudo o que aconteceu neste Evangelho com E maiúsculo, o nome da nossa série de Paulo, né? Carta aos Gálatas, tá bom? A gente se encontra na semana que vem. Obrigada pelo seu carinho, pela sua participação de sempre através do nosso podcast ou através aqui da Rádio Novo Tempo, ou quem sabe através do Facebook do Código Aberto ou da Rádio Novo Tempo. Um beijo especial pra você. Até semana que vem.